Pai querido, que a semente que foi lançada ao teu coração vai produzir frutos, Pai querido. Frutos este, Pai querido, ao qual nos levará, Pai querido, a crescer na graça, no conhecimento e na verdade do Cristo, ao qual nós o adoramos e procuramos servi-lo. Meu Deus, aqueles, Pai querido, também que estão nos seus lares, meu Deus, que essa palavra, Pai querido, possa tocar na alma deles, no coração deles, Pai querido, para que eles tenham ânimo, Pai querido, para vencer, Pai querido. Ah, meu Deus, o diabo tem armado tanto laço, Pai querido, do passarinheiro, mas aqueles que têm confiado no Senhor, Pai querido, eu creio, Pai querido, que o Senhor derramará chuvas de bênção, chuvas de graça, Pai querido, porque enquanto nós estivermos aqui, Pai querido, nós temos a certeza que o Senhor trabalha em quem Ti tem confiado. Por isso, meu Deus, eu rogo ao Senhor que o Senhor continue manifestando, Pai querido, o Teu poder na vida dos meus irmãos. Meu Deus, porque o Senhor diz que nós somos luz desta terra e sal deste mundo. Mas se, Pai querido, a luz, Pai querido, ela for fosca, Pai querido, se a luz, Pai querido, ela não brilhar, ela não poderá iluminar ninguém, ela não poderá, Pai querido, conduzir ninguém, Pai querido. Mas se a luz que em nós está, Pai querido, ela brilhar tão forte, brilhar intensamente, Pai querido, eu peço ao Senhor, Pai amado, que nós, Pai querido, que estamos aqui reunidos, possamos, Pai querido, incendiar, Pai querido, esta nação, incendiar o povo, Pai querido, pela luz que o Senhor tem colocado dentro de nós. Por isso, retire todas as trevas, quebre todas as agrilhões, Pai querido, quebre todas as armadilhas, Pai querido, que o diabo tem lançado nas mentes, Pai querido, de muitos, Pai querido. Mas o Senhor tem dito, Pai querido, que muitos, Pai querido, deixariam, Pai querido, de segui-lo, porque o amor, Pai querido, se esfriaria. Pai querido, o amor, Pai, que tem se esfriado em muitos, Pai querido. Mas aqueles que estão aqui nos acompanhando, Pai querido, nessa noite, eu creio que ainda há um resíduo de amor para contigo. Mas, meu Deus, nós não queremos ter resíduo, nós queremos ter um balde, Pai querido, uma moringa, Pai querido, um óleo, Pai querido, cheio do azeite. Meu Deus, nós queremos ter, Pai querido, uma vida mudada, uma vida transformada. Por isso, nos leve ao primeiro amor, Senhor. No primeiro amor, Pai querido, nós temos prazer em estar na Tua casa. No primeiro amor, nós não olhamos, Pai querido, as indiferenças. No primeiro amor, Pai querido, nós não olhamos a dificuldade. Meu Deus, o Senhor nos deixou, Pai querido, claramente dito que nós não podemos deixar o primeiro amor. Meu Deus, ajuda os meus irmãos que aqui estão, para que eles não sejam enganados pelo Deus desse século, e deixando o primeiro amor, Pai querido, venha se esfriar, Pai querido. Mas eu lhe peço, meu Deus, que nós voltemos ao primeiro amor, e que sejamos aquecidos, Pai querido, 7 vezes mais, Pai querido, para que nós possamos olhar, Pai querido, e olhar simplesmente o Teu caminho, Senhor, porque nós queremos andar no Seu caminho, e ajudar, Pai querido, aqueles, Pai querido, que muitas vezes tentam se desviar para a esquerda ou para a direita, Pai querido, e poderão ser atingidos, Pai amado. Mas aqueles que estão andando no Seu caminho, Pai querido, tenha segurança, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você será guardado, como nós temos sido até agora. O Senhor te guardou, o Senhor te protegeu, o Senhor tem te abençoado, para que você chegue ao lugar, o santo lugar, e glorifique ao Senhor. Que você possa glorificar a Deus, que você possa exaltar ao Senhor nessa noite, enquanto você aqui estiver, porque na comunhão dos santos é o que a Bíblia nos ensina, que haja comunhão, que haja o congregar dos santos na casa do Senhor. E eu e você chegamos na casa do Senhor, para que possamos sair daqui melhor do que nós entramos. E eu tenho certeza que você vai sair melhor do que você entrou. Eu tenho certeza que a palavra que vai ser semeada no teu coração vai ser uma boa semente, que vai brotar, que vai crescer, que vai germinar e que vai dar muitos frutos. Por isso, eu peço a Deus que te abençoe. Eu peço a Deus que guarde o teu coração. Eu peço a Deus que guarde a tua alma, para que você seja abençoado nesse lugar, para que você receba do Senhor
aquilo que tu veio buscar. Porque só Deus pode dar ao homem e à mulher o que é necessário para que ele viva bem nesta terra. E eu tenho certeza que você está no melhor lugar de estar na presença de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios. De número 7. Provérbios, capítulo de número 7. Deus já começa a ministrar no teu coração uma palavra poderosa. Provérbio fica após Salmo. Amém? Você vai até o livro de Salmo. Geralmente o livro de Salmo fica ao meio da Bíblia. E você vai encontrar lá, após o livro de Salmo, capítulo de número 7, no livro de Provérbios. Esse é um provérbio, irmãos, que nos dá uma orientação. E essa orientação é para que você viva bem nesta terra. Esta orientação é para que você seja feliz, amém? Amém. Os irmãos acharam, amém? Amém? Irmãos, eu leio o ímpar e os irmãos leem o par, ok? Até o versículo de número 15. Amém? Eu leio o ímpar, os irmãos leem o par. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. A igreja? Observa os meus mandamentos e viverás, guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos e escreve-nas na tábua do teu coração. Diz-me a sabedoria, tu és minha irmã, chama ao sentimento do teu parente. Para que te guardares da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Passando pela rua perto da esquina, andava em direção à sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Então vi uma mulher à moda da prostituição de coração e sai para encontrá-la. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não parava em casa os seus pés. Ora esta ela pelas horas, ora pelas graças, espreitando por todos os campos. Aproxima-te dele, e o beijou, esforçou o seu rosto, e disse-lhe: por isso saí ao teu encontro, e buscar diligentemente a tua face, e te achei. Até o 15 só. Amém, mas era só até o 15. Amém. Irmãos, oremos. Senhor meu Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra que nos dá uma orientação, Pai querido, para podermos viver melhor nesta terra. Espírito Santo, nós precisamos de Ti para entendermos o que lemos. Precisamos de Ti, Espírito Santo, até para compreender o que ouvimos. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para entender o que vemos. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para compreender o que nós não compreendemos. Espírito Santo, revela-nos o profundo e oculto, para que possamos entender o princípio de todas as coisas, porque nela está contida a Tua verdade. Por isso, Espírito Santo, nós estamos aqui na Sua dependência, para que o Senhor, com essa palavra introdutória, fale ao coração dos meus irmãos, para que quando chegar, Pai querido, no momento devido, nós possamos, Pai querido, ter a compreensão total, seja agora ou futuramente, mas em todas as coisas, ela nos seja útil a Sua palavra. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados irmãos. O grupo de louvor, enquanto está se preparando, eu quero apenas dizer aqui
em algumas palavras, o que esse livro de Provérbios, ele está dizendo para mim e para você. E eu vou usar o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Amém? Irmãos, o capítulo de número 7 é uma advertência para mim e para você contra as astutas ciladas que o diabo prepara contra mim e contra a sua vida, quando nos falta juízo, quando nos falta entendimento. Mas o princípio, ele está dizendo para mim e para você, para que não venha nos faltar entendimento e nem nos faltar juízo, nós precisamos entender uma coisa. Irmãos, o mundo, ele sempre tem procurado armar uma cilada para pegar os passarinhos. E aqui nós vemos que um jovem, falta de juízo, ele esqueceu de ouvir aquilo que o pai, a mãe, aquele que o ensinava, para se guardar da prostituta, para se guardar de ser uma presa fácil. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Eu e você não podemos ser presas fáceis para o nosso inimigo. Mas para que nós não possamos ser a presa fácil para o nosso inimigo, nós precisamos entender o versículo 1 e o versículo 2. Porque o versículo 1 diz: filho meu. Já está dizendo, filho meu. Se nós irmos para João capítulo 1, versículo 12, está escrito: vós sois meus filhos, porque agora tenho aceitado a Jesus como Salvador. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Então essa palavra é para os filhos. Irmãos, quem não é filho não escuta. Quem não é filho, ele não vai ouvir. Mas essa palavra é para os filhos. E nós somos filhos, amém? Amém. Então ele diz aqui: guarda as minhas palavras. Irmãos, guardar a palavra é como uma pérola preciosa que você guarda dentro do seu coração. E sempre você vai fazer uso. Amém? Sempre você vai fazer uso. Então nós vamos entender. Guarda a palavra e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Meus amados irmãos, você guarda a palavra. Mas nem todas as palavras, irmãos, é para você um mandamento. Aí ele tem uma diferença. Guarda também os meus mandamentos. Você guarda a palavra, porque tem palavra que é para te abençoar. A palavra que é para você seja guardado. A palavra para derramar sobre a tua vida chuvas de bênção. Palavra que te dê ânimo, palavra que te dê coragem. Mas para isso você tem que guardar os mandamentos do Senhor. Porque quando você guarda os mandamentos do Senhor, irmãos, você vai viver feliz. Porque ele diz no versículo 2 para me terminar: guarda os meus mandamentos e vive. Irmãos, então quer dizer, você guarda a palavra e obedece os mandamentos, então você começa a viver. Viver, irmãos, diferente do que as pessoas estão vivendo. Viver de uma forma que o mundo quer que você viva, mas você não vai viver, porque você é diferente desse mundo, e o mundo quer que você viva como eles. O mundo, irmãos, quer que nós venhamos viver com ele, quer que nós agimos como ele, quer que nós façamos o que o mundo faça. Mas o mundo que Deus nos chamou é diferente. É o mundo de Deus. É o reino de Deus, irmãos. E é por isso que ele diz: se nós guardarmos os mandamentos dele e a minha lei, como a menina dos olhos dele, irmãos. Eu quero dizer o seguinte: quando você guarda os mandamentos do Senhor, você é como a menina dos olhos de Deus. Irmãos, a menina dos olhos de Deus é como a sua vista. A menina dos seus olhos é que te faz enxergar. Você sem a menina dos teus olhos, quer dizer, a parte mais pretinha do seu olho, se ela for arrancada, você não enxerga. Você pode ter a membrana branca, a mais escura, mas sem a pupila, você não enxerga. Então, o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus é a pupila de Deus para que nós possamos viver bem e obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Guarde essa palavra introdutória, porque Deus vai falar mais contigo daqui a pouquinho. Amém? Eu nunca vi ninguém feliz dar um amém desse, hein? Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Amém? Amém.
E hoje é dia de festa, amém? Todo dia é dia de festa, mas só que hoje é dia de festa, literalmente dia de festa. Amém? Eu e você viemos aqui para festejar, irmãos, aquilo que Deus nos deu a chance de festejar. O dia da nossa redenção, o dia da nossa salvação, o dia da nossa transformação e também o dia ao qual nós estamos aqui para nos alegrar com os irmãos que fizeram também, irmãos, mais um completar de graça, mais um completar de felicidade, mais um completar, irmãos, da misericórdia do Senhor ter lhe alcançado para que você junto conosco nessa noite possa dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, eu tenho todo motivo para estar alegre. Amém, irmãos? Então, estamos aqui porque Deus é bom e Deus tem algo melhor para a nossa vida. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que aprender a paciência de esperar no Senhor. É por isso que nós esperamos com paciência no Senhor, e Ele ouvirá o seu e o meu clamor, e então, irmão, nós nos alegraremos. A paciência é uma qualidade que todos nós possuímos, meus amados irmãos, mas que muitas vezes esquecemos. Então, que nós possamos aprender a ter paciência para alcançar o benefício maior. Amém? Estamos num caminhar, estamos num longo caminhar para alcançar a promessa de Deus. E você está debaixo de uma promessa. Vocês não entenderam? Eu vou repetir. Vocês estão debaixo de uma promessa. Amém? E eu digo para você como profeta, como ministro do Senhor, sacerdote da casa de Deus, se você for paciente, perseverante, a promessa do Senhor vai chegar na tua casa. Você crê nisso? Amém? Então vamos estar ouvindo o irmão Miguel também. Amém? O irmão Miguel vai estar louvando o Senhor em espanhol. Amém? Espanhol, irmão? Sim, vai estudar espanhol, não? Aqui, graças a Deus que Deus, irmãos, Ele dá a multiforme graça. Nós temos louvor em português, em japonês, em espanhol. E daqui um dia nós teremos louvores em inglês, em filipino, tagalogo e mais outras línguas mais. Amém? Para adorarnos, glorificarnos. Quem vai? Ela que vai louvar aqui, louvor? Ah, tá. Por Él estamos en la casa. Yo creo que no hay otra razón sino venir a adorarle y a glorificar su nombre. É verdade, Deus. Por eso quiero cantar una linda canción. Amém. Se llama Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Deus Santo e poderoso. Grande é o Senhor, nosso Deus.
doy gracias al Señor para encontrar a alguien que me acompañe con la verdad. Amém. Seguramente es muy pronto habrá alguien que declara. Amém. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Aleluia. De mi amigo Jesús, de mi amigo más fiel. De Dios, el Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Aleluia. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Aleluia! Oh Deus! Obrigado, Senhor. Dios le bendiga. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esta é uma linda canção que mudou a tua vida. Quando você encontra com Jesus, irmãos, todos nós passamos por um processo. E esse processo nos leva a mudar a nossa vida. E eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, como estou vivo. Se você tem um encontro com Jesus, Ele com certeza vai mudar a tua vida. Mas mudar a tua vida, irmãos, não é apenas mudar a vida, mas Ele muda a sua vida para melhor. Não para o que é bom. Irmãos, o que é bom é uma coisa. O que é bom é bom. É bom. Mas o que é melhor significa, irmãos, que é melhor do que bom. Que está acima. Então, se você entrega a sua vida para Jesus, e você começa a cambiar, né, como a irmã não diga, né, a cambiar, não?
a cambiar a sua vida. Então você começa a trocar, você começa a ver com os olhos diferentes aquilo que você via antigamente. Então Deus vai lhe mostrar algo melhor para você do futuro. Irmãos, Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele te revela primeiro o futuro, lhe mostra o presente e diz como era o passado. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque Deus, Jesus, Ele veio para te revelar o futuro. Ele fala sempre do seu presente. Ele mostra sempre como é que foi o passado. Para quê? Para você ter esperança futura. É por isso, irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, irmãos, acontece algo diferente. Acontece, irmãos. Acontece você. Alguns é como dar água para o vinho, né? Como ali diz João no capítulo 2, acabou o vinho, só tinha água, e Jesus teve, a única coisa que Jesus teve que fazer, teve que usar água, não tinha vinho. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem pessoas que Deus tem tanta pressa com que seja usado por Deus, que seja um instrumento na mão dele, que ele fala assim, eu não posso esperar a uva ficar madura, levar para a prensa, prensar, preparar o vinho e trazer para a festa. Eu preciso fazer a transformação imediata. E é por isso que tem pessoas que aceitam Jesus, irmão, a sua vida muda de uma hora para outra. Você fala assim, aquele dali é aquela pessoa que era antigamente assim, muda. Tem pessoas não. Tem pessoas, irmãos, que ela vai mudando, né, gradativamente. Ela vai retirando as arestas, porque ela foi enxertada na oliveira verdadeira. Aí vai tirando as arestas, vai cortando os ramos podres, né, os ramos que não prestam, porque agora ele está ligado em Jesus. Então Jesus vai colocando dentro de você uma sede nova. Então tudo aquilo que era velho, que era ruim, que não prestava, nós vamos deixando de lado, porque vai saindo frutos bons na nossa vida, irmãos. E esses frutos bons eles vão crescendo. Então, quer dizer, aonde tinha um fruto ruim, não vai subsistir, porque vai ser podado. Aí tem pessoas que é assim. Tem pessoas que levam tempo. Mas tem pessoas que Deus fala assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sabe por que eu quero dizer isso, irmãos? Guarde isso na tua memória. Porque quando você encontra Jesus, todos nós temos o nosso livro da vida. Você encontra Jesus. Será que você encontrou na primeira página da sua vida? Será que você encontrou no meio da página do livro da sua vida? Ou você já encontrou no finalzinho da página da sua vida? Se é no final, não tem muito tempo. Então Deus tem que trabalhar rápido, tem que usar logo, tem que fazer as coisas, porque já está terminando o livro. Já está terminando o livro. E todos nós temos uma história escrita pela mão de Deus. Independente de quando que você encontrou Jesus, de quando você entregou sua vida para Jesus, de quando que você está caminhando. O importante é você saber, eu não sei se eu encontrei Jesus no começo do livro, eu acredito que não, eu acredito que foi mais para o meio, tá? Eu acredito assim, penso assim, né? Mas tem pessoas que, irmãos, acreditou, assim, entregou sua vida para Jesus no início da história. Então aproveita, viva toda a história que Deus escreveu para você, porque Deus escreveu uma história linda para a tua vida. O livro que Deus escreveu da sua vida é lindo, é maravilhoso, irmãos. As páginas que Deus escreveu são páginas lindas e maravilhosas para que você viva. Nós sabemos que tem um que sempre quer borrar, quer colocar ali uma graxa, quer colocar alguma sujeira para atrapalhar com que você não consiga ler o que Deus escreveu para você. Mas nessa noite eu creio que você vai entender o que Deus escreveu para você. Amém? Dá a oportunidade para a irmã Kelly. Ela quer dar um breve testemunho. Eu já falei que é breve, porque se deixar, né, o testemunho vai longe. É. Amém? Amém. Eu vou resumir, irmão. Então tá. Quantos creem que o Senhor resgata
Foi falado, tira da escuridão. Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia, Vamos Jesus. abrir em Salmos, Salmo 25, 7. Amém. 27, 5. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. 27, 5. Obrigado. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Elevar-me-á sobre a uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Pai querido, que nesta noite, a casa, Senhor, entenda, Pai querido, um propósito que o Senhor tem para cada uma delas. Senhor, que fale, Senhor, ao coração deles aquilo que eles precisam ouvir. Assim como foi comigo, demorou anos. Mas hoje, ao longo da vida, eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Amém? Amém. E, irmãos, não quero dar um testemunho, né? Mas resumindo, durante a semana aconteceu várias coisas. O Senhor vem falando comigo, com pessoas, usando pessoas da fábrica, pessoas da rua desconhecida, pessoas que eu conheço, pessoas dentro da minha própria casa. E eu conversando com meu esposo, meu marido, e ele falou de um sonho. E ele falou assim: nossa, amor, tive um sonho incansável, mas não teve fim. Eu creio que ainda não chegou a hora, amém? E nesse sonho ele falava que ele batalhava muito, ele lutava. Ele se via com uma espada nas mãos, lutando contra o inimigo. Glória a Deus. E ele lutava, resumindo, ele não teve final. Assim como ele estava dormindo, sonhando, ele acordou dessa mesma forma. Não teve vencedor ainda. Glória a Deus. E eu pensei, porque ouvindo, prestei atenção, eu falei: amor, temos que orar. Ora e muito. Porque a nossa luta aqui na terra é grande, né? A nossa luta é contra a carne. E nós estamos numa batalha espiritual o tempo todo, né? Amém. E me fez recordar várias coisas. E uma delas foi o Senhor, da onde Ele me tirou para eu estar aqui hoje glorificando o nome dEle. Graças a Deus, glória a Deus. E eu pensei em várias coisas no que falar, Senhor, no que falar. E hoje meu filho, ele cantou um pedaço de um trecho de uma música onde falava devagar. Por que vagar? Por que a escuridão? E eu falei: Senhor, repreendo agora, Pai querido. Isso que o meu filho está sentindo, eu senti um dia e eu não entendia. A minha alma, ela clamava, né, para ser resgatada, só que não aparecia ninguém, né? Até então, ninguém apareceu para me estender as mãos, né? Não conhecia a palavra até então. E eu fui, irmãos, para a escuridão, aonde meu filho falou. E é engraçado que esse louvor é lindo, mas o único trecho que ele ressaltou, que ele falava que: mãe, esse é o trecho que eu mais gosto da música. Era por que vagar e a escuridão. E eu falei: Senhor, entra com a tua misericórdia sobre a vida do meu filho e resgata o coração dele, Jesus. Eu creio que eu hei de ver, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu não sei porque eu subi aqui para falar isso. E eu creio que o Senhor quer falar contigo nesta noite, irmãos. Aleluia. Eu não sei porque, irmãos, eu sei que todo mundo, né, passa por lutas, todo mundo teve um passado. Eu já morri. Glória a Deus, eu já morri, né? Eu já fui uma viciada, eu já vivi no meio das drogas, da prostituição. E foi de lá que o Senhor me tirou. Graças a Deus, glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glória. Você crê que Deus é contigo? Então confie na promessa. Confie na promessa.
Confie na promessa, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir, irmãos. Amém? A irmã Tereza também, ela pediu oportunidade para dar um testemunho. Amém? A irmã Tereza vai dar um testemunho também. Cumprimento a igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Amém. No demais, irmãos, rogai por nós, para que as palavras do Senhor tenham livre curso e seja glorificada, como também eu entre vós, e para que seja livre de homens desurtos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará dos malignos. E confiamos a vós do Senhor, que não só fazei como falarei o que vos mandamos. Olha, o Senhor encaminhe o vosso coração, o amor de Deus e na paciência do Cristo. Amém. 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 Queria testemunhar hoje muitas coisas. Os passados da minha vida, quando eu nasci, que meus pais foram para o Brasil, foi muita dificuldade para falar português. E hoje, português primeiro, não sabia falar nada. Para comprar um ovo, precisa imitar galinha. Para comprar ovo, entende? Então, foi uma dificuldade que sofreu muito, né? Então, depois eu nasci. Hoje eu estou com 71 anos. Tempo que eu nasci, tinha a Segunda Guerra Mundial. Né? Não foi, pastor? Então, aí, o que aconteceu? No Brasil, nós estávamos no Brasil. Nós somos japoneses lá no Brasil. E os brasileiros, Japão perdeu na guerra. Vai embora, japonesada. Me jogava pedra, jogava terra, jogava um monte de coisa para mim ir embora. Mas como? Me criticava, não deixava ir nem na escola. Segurar assim no caminho, não deixava ir na escola. Depois eu chegar na escola, e professor? Não gostava de japonês. Próprio professor português, vai ensinar ao professor para nós ensinar português, eles não gostavam do japonês. Então, eu não sabia falar português. Se eu falar japonês, me castigava. Mas castigo não é para pôr no o corredor, não. Castigo de lá era aqui no chão, colocava aquelas milho seco, a gente tem que ajoelhar em cima, sabe? Esse que era castigo para nós, lá no Brasil. E eu sofri muito, não era só eu não, tinha muitas pessoas, desmaiava. Mas eu não lembro se eu desmaiava. Mas o professor não estava nem aí, desmaiava, deixava desmaiado. Mas gente, que é isso? E quando a menina acordava, deixava castigo de novo. Sabe? Então, era um desespero que eu tinha. Mas aí nessa época, o professor de Japão, né, foi lá para o Brasil para ensinar a língua japonesa para nós. Porque nós éramos de uma família grande, uma fazenda, tinha mais de 40 famílias. Então, nós estávamos lá morando, aí meu pai falava assim, você tem que aprender a falar japonês, porque você tem cara de japonês. Um dia vai precisar. Então, eu comecei a estudar.
Mas eu gosto ainda mais de estudar japonês do que português. Porque e no português o professor castigava. Então, eu ia para aprender japonês, o japonês me ensinava com aquele carinho. Tudo amor, cada palavra. Então, eu acabei aprendendo mais japonês do que português. Então, eu não sei, não consigo falar muito português. O pastor fala muitas palavras difíceis e eu não entendo. Sabe? Mas eu vou embora para casa e eu passo assim no dicionário, procuro as palavras para me aprender. E depois, né? É assim que aconteceu. E foi indo, batendo a cabeça para lá, batendo a cabeça para cá. E eu vim rodando e cheguei aqui. E eu fui batizado quando eu tinha 68 anos. Eu estou com 2 anos. 2 anos, vou fazer 3 anos agora que eu batizei. Aleluia, glória a Deus. Mas é preciso de ver como é que Jesus é bom. Primeiro, eu pensava, eu nunca faltei no culto. De quarta-feira, sexta, sábado, domingo, nunca faltei, né, pastor? Nunca faltei. Então eu vinha só para, eu vou, mas eu não tenho nada para fazer em casa, eu vou, né? No começo pensava assim. Né? Ia, mas entrava daqui e saía para cá, entrava daqui e saía para cá. Aí eu escrevia tudo no caderno, mas depois chegava em casa, lia, mas não entendia. E agora? Mas eu olhava, clamava por Jesus, clamava para Jesus. Aí, coisa que eu pedia, o Jesus dava para mim. O Jesus está me escutando. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia. Aí, né, peguei mais fé e comecei mais a estudar. Fiquei mais animada para estudar. Né? Então, hoje eu estou aqui, eu estou muito feliz, graças a Deus. E eu sou muito feliz demais. Gente, precisa vir no culto. Precisa orar a Deus. Glória a Deus. Obrigada, no nome de Jesus. Ela ficou emocionada. Aleluia. Irmãos, mas Deus é bom. Vocês ouviram 2 testemunhos que eu acho que fala muito ao teu coração. Né? E nós vimos 2 testemunhos aqui com uma grande diferença, né? Mas vocês reparam que o amor de Deus é a mesma coisa. Independente para Tereza, pela idade que ela tem, pela Kelly, a idade que ela tem, a Tereza por ser japonesa, a Kelly por ser brasileira, nós estamos observando que o amor de Deus é o mesmo objetivo, né? Então, irmãos, mas tudo isso só pode acontecer se você crer, né? Lembre-se que antes que venham os dias bons, vem primeiro as provações para ver se você vai estar grato nos dias bons. Porque se você só tem dias bons, chega um momento que você não é mais grato porque todos os dias é bons. Mas há momentos de adversidade que você agradece os dias bons, porque você viu que a adversidade foi vencida e você está na vitória. Amém? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Amém? Versículo de número 35 até o versículo de número 39. Hebreus, capítulo de número 10. E nesse trecho das Escrituras Sagradas,
Deus vai te revelar algo profundo, amém? Os irmãos acharam? Hebreus, capítulo de número 10, do versículo de número 35 adiante. Então, a Bíblia com o irmão aqui, a irmã deve estar sem Bíblia ali. Amém? Diz assim a palavra a nós revelada nessa manhã, nessa noite, digo melhor. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais ter paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu vou estar lendo o versículo número 36 novamente. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Espírito Santo, esses poucos minutos que me resta dentro do cronograma, ajuda nós para falar e compartilhar da tua palavra à igreja. Eu tenho certeza que essa palavra, ela falará ao coração dos meus irmãos, com entendimento, com sabedoria, para que não seja apenas, Pai querido, palavras, mas que seja, Pai querido, a semente colocada num coração fértil, para que haja, Pai querido, o mover do Teu Espírito, e assim conclua, Pai querido, aquilo que o Senhor mesmo disse que teria feito. Que todos nós, que se achega ao Senhor, seremos transformados e mudados para um dia melhor. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, a minha garganta não está muito boa, então eu não vou gritar muito. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou no meu coração nesses versos. E eu quero dizer para você uma coisa. Que o fato de você estar na casa do Senhor é porque você crê na promessa. Amém? Mas para você crer na promessa, você tem que ter fé. Os irmãos escutaram os hinos que foram cantados, observaram que Deus começou a falar contigo de um grande Deus. O primeiro louvor que nós louvamos diz: quão grande é Deus. Os irmãos, vamos iniciar o culto de novo. Vamos iniciar o culto de novo, porque acho que os irmãos não entenderam a parte do louvor. Porque o primeiro louvor diz: quão grande é o meu Deus. Mais forte. Quão grande é o meu Deus. Se o seu Deus é grande, o meu também, nós precisamos entender a grandeza do Deus ao qual nós servimos. Porque existe, irmãos, algo muito interessante na vida dos seres humanos. Eu vou dizer assim, que Deus, Ele é tão grande pela imensidão,
das suas maravilhas a nós prometidas e vista. Porque nós que acreditamos em Deus, acreditamos que toda obra da sua criação, ela é visível aos nossos olhos, porque quando nós olhamos um cara bonito assim como ele, né? Uma mulher linda assim como a Márcia. É ou não é, Edi? Fala amém, rapaz? Amém. Ué. Porque, irmãos, é a obra-prima, nós somos a obra-prima do Senhor. Então, Deus, Ele mostra sua grandeza pela obra-prima que Ele realizou em nós, primeiramente. E quando nós passamos a olhar um para o outro, irmãos, aí nós passamos também a ver algo melhor. Porque Deus, Ele diz assim, eu sou tão grande e quero dividir a minha grandeza com você. Agora, como que Deus vai dividir a grandeza dele conosco? Que somos pobres, pecadores. Só existe uma fórmula ao qual Deus faz isso, irmão. Porque no princípio da criação, Deus soprou na narina do homem e ele se tornou alma vivente. Recebeu a essência de Deus, porque fomos feitos à imagem e semelhança do nosso grande Deus, mas entrou o pecado. Entrando o pecado, irmão, desfigurou a obra-prima do Senhor, tirou, irmãos, a modelagem real daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Então, irmãos, Deus, pela sua grandeza, o que Ele faz? Eu peguei o barro, modelei do meu jeito, mas veio ao qual é aquele que se levanta contra mim para atrapalhar, para tentar destruir aquilo que eu criei. Então é necessário eu quebrar e fazer de novo. Mas para que isso acontecesse, é preciso que o homem receber novamente, irmãos, a essência de Deus. A essência do nosso grande Deus. E qual é a essência do nosso grande Deus que o homem, o ser humano, veio a receber após o pecado? Irmãos, essa essência é tão maravilhosa, que faz você voar, que faz você, irmãos, flutuar, faz você ser chamado até de louco, muitas vezes, porque as pessoas não entendem você, as pessoas não compreendem você. Que de repente você prefere largar tudo, prefere, irmãos, deixar tudo para trás, prefere escolher a viver uma vida simples, uma vida humilde diante do Senhor, porque a essência de Deus entrou dentro de você, e essa essência lhe traz, irmãos, uma esperança maior e melhor. É quando você entrega sua vida para Jesus. Então a essência de Deus, ela vem até você. Para quê? Trazer novamente a ter intimidade com Deus. A ter, irmãos, o privilégio de ter intimidade com o Criador. A ter o privilégio de ter intimidade com o nosso grande Deus, irmãos. Então o que acontece? Quando você entrega a sua vida para Jesus, a essência do Espírito Santo, ela entra na tua vida e começa a mostrar para você que existe uma promessa, irmãos, de dias melhores. Existe uma promessa, irmãos, que o choro, como foi cantado, o choro pode durar uma noite, mas eu estou contigo, não te deixarei. Enquanto você está dormindo, o Senhor está trabalhando a seu favor. Enquanto você está preocupado, Deus já mandou a solução. Enquanto você está desesperado, Deus está preparando um banquete para você. Mas é necessário, irmãos, que nós entendamos uma coisa, e é que isso que muitas vezes as pessoas, irmãos, elas caem no laço do passarinheiro. Salmo 91, está escrito, irmãos, que nós, todo mundo conhece Salmo 91, amém? E Salmo 91 começa como? Vamos lá, irmãos, Salmo 91 começa como? Sombra do Onipotente. Irmão, preste bem atenção. Aquele que habita a sombra
do Onipotente, do Altíssimo, ele, irmãos, descansa. As pessoas querem descansar porque está com o corpo cansado. Eu trabalhei muito, irmãos, eu trabalho pesado e às vezes, irmãos, eu chego aqui para pregar e eu trabalhei, peguei roda, estou com a coluna doendo, porque eu trabalhei pesado, o braço está doendo. Mas quando eu chego na casa do Senhor, a essência dele, limpa. Nossa, que maravilha. Saio renovado, irmão. Eu saio renovado. E eu creio que você pode sair também. Você pode sair renovado. É você sentir a essência da presença do Espírito de Deus que está entre nós. Porque a promessa de Deus é, aonde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faz real. A graça dele se faz real. Então você sente a essência, irmão. Então a essência ele mostra para você, para que você veja aquilo que você ainda não viu. E isso lhe dá uma esperança de um futuro melhor. É por isso que a Bíblia nos fala no livro de Isaías que o Senhor renova a tua força como a águia. E, irmãos, eu acho interessante, muito interessante. Feita uma pesquisa, a águia é o único animal, irmãos, que ele voa mais alto e enxerga muito longe. Ele enxerga a 10 quilômetros. 10 quilômetros, irmãos, uma águia é capaz de enxergar. A 10 quilômetros de distância ela enxerga. Veja a capacidade que uma águia tem de enxergar. Mas sabe o que eu acho interessante? Uma águia voando a 10 quilômetros de altura, a 10 mil metros de altura, irmãos, quando ele vai encontrar um outro pássaro, qual é o outro pássaro que ele encontra? Não. Porque o urubu não aguenta voar tão alto. Porque a carniça não deixa, ele fede. Não. Não. Uma águia que voa bem alto, ela só encontra outra águia que voa bem alto. Irmãos, não entenderam. Uma águia que voa bem alto só encontra outra águia que voa bem alto. Você quer voar bem alto? Então você vai encontrar outra águia lá, irmão. Sabe o que eu quero dizer? Irmãos, eu estou dizendo para você que se você recebe a essência de Deus, eu estou falando que eu chego aqui cansado, irmãos, eu tenho dificuldade, mas eu chego nesse lugar, eu saio transformado. Então você quer ser águia? Então comece a voar, irmãos. Voe bem alto. Não deixe você ficar como o irmão disse, urubu. Irmãos, urubu voa baixo. Pombo voa baixo, irmãos. Águia voa alto. É por isso que as águias, irmãos, é raro. Meu sonho é ter uma águia. De que estimação, andar aqui em cima do meu ombro. Irmãos, porque eu me sinto uma águia. Porque para você voar bem alto, para você ter os pensamentos de Deus, para você imaginar o reino de Deus, você tem que ser como uma águia, tem que pensar voar alto, irmãos. Algumas pessoas acham que voar alto é você ser arrogante. Não, irmãos, é você querer viver o reino de Deus. É por isso que esse versículo que nós lemos, irmãos, não rejeitei, pois, a vossa confiança. Irmãos, sabe quem te chamou? Foi Deus. Muitos têm um pensamento assim. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus? Nem bíblico isso é. Mas nós vamos, irmãos, aprendendo e vamos transmitindo, passando. Então nós aceitamos. Não é errado. Não é errado. Você falar que aceitou Jesus. Mas o correto é, eu me entreguei para Jesus. Irmão, se você se entregou para Jesus, então você tem que confiar em Jesus. E confiar, irmãos, a grande diferença de confiar, irmãos, não é você parar no meio do caminho. Não é você desistir no meio do caminho.
não é você duvidar. A diferença da confiança é a dúvida. E na dúvida, quem trabalha não é Deus. Na dúvida, quem trabalha, irmãos, é o cão. Na dúvida, quem trabalha é o diabo. Na dúvida, quem trabalha é a serpente. Na dúvida, quem trabalha é Satanás. E eu provo isso na Bíblia. Porque Deus disse para Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim. Falou para Adão, não falou para Eva. Eva não tinha nada a ver com o negócio, irmãos. Mas Adão tinha falado para Eva. Olha, Deus disse para mim, para que nós... Deus disse para mim falar para vocês o que eu estou falando. Para que nós obedecemos a palavra dele. Tenhamos confiança nele. E assim foi. Mas quando Eva chega perto, irmãos, da serpente, ela coloca o quê? Duvidar. Porque Deus tinha dado ao homem todo o privilégio, irmãos, que existe na terra. E sabe qual é a dúvida que ela colocou? Certamente. Certo, ele diz que é certo, irmãos. Quando você comer desse fruto, serás igual a Deus. Conhecerás o bem e o mal. Certamente. Foi assim que ele disse, não comerás? Foi assim que ele disse. Então a mulher ficou com dúvida. Irmãos, não tenha dúvida se você está servindo a Deus. Não tenha dúvida nas promessas que Deus fez para você. Você tem que confiar e perseverar até o fim. Não pare no meio do caminho. Todo corredor para receber, irmãos, a coroa de vitória, para receber o troféu, ele tem que chegar no final. E nós estamos numa trajetória. E nós precisamos chegar no final. O seu e o meu final não é aqui. É diante do Senhor. É lá, irmãos, que nós vamos chegar. Ah, irmãos, eu vou falar um particular com os irmãos. Só com os irmãos aqui e o pessoal que está nos acompanhando pela internet, tá? Só para vocês aqui. Irmãos, como que eu queria que Cristo viesse agora? Eu estou falando sinceramente, sabe por quê? Eu pensei isso agora de tarde. Para que todos nós chegássemos diante de Deus, nós chegássemos, todos nós. Porque até aquele que crê e não crê, irmãos, ele vai estar diante de Deus. Independente se você crê, independente se você não crê, independente se você faz, independente se você não faz, independente de nós que estamos aqui, aqueles que estão lá fora, independente dos que nos veem pelo canal da internet, os que não nos veem, nós vamos estar diante de Deus, eu creio, porque a Bíblia diz assim, seja independente de religião, todos os joelhos se dobrarão diante do nosso grande Deus. Mas sabe por que eu falei que quero que Deus viesse agora, irmãos? Rebatasse toda a igreja, fizesse tudo o que está escrito na palavra, para chegar diante de Deus e falar assim, Deus, valeu a pena tudo que nós fizemos? Valeu a pena o sacrifício que nós fizemos? Valeu a pena você deixar a sua casa para vir aqui hoje? Valeu a pena você sair do seu país de origem para vir para essa nação? Valeu a pena você ser humilhado? Valeu a pena você ser escorraçado? Valeu a pena as pessoas falarem mal de você porque você está procurando fazer o que é certo diante de Deus? Então, irmãos, você teria certeza e convicção que a sua confiança te deu a oportunidade de ser feliz na eternidade. Mas até quando isso não acontece, nós vamos ficar na promessa, esperando o Senhor chamar a igreja. É por isso que nós precisamos, irmãos, aprender a ter confiança e não dúvida. Por isso que Tiago escreveu, capítulo 4, lá no versículo, irmãos, 7, 8 e 9, ele escreve, por quê? Muitas vezes coxia um pensamento e outro pensamento. Uma hora você agrada a Deus, outra hora desagrada a Deus e agrada o mundo. Uma hora você quer fazer as coisas que o mundo está fazendo, e outra hora você quer fazer o que Deus quer que você faça. Mas não tenha uma mente doble, não fique cocheando entre dois pensamentos. Entregue realmente o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. Mas para isso, nós devemos o quê? Limpar as nossas mãos, nós que somos pecadores, e purificar o nosso coração, para que nos achegarmos mais perto do Senhor. Porque quanto mais perto do Senhor você queira chegar, irmãos, mais perto do Senhor se aproxima de ti. É um encontro da noiva e do noivo. Vocês já repararam que quando
a noiva entra na igreja, o noivo está no altar. Mas o noivo, ele sai do altar e dá alguns passos e encontra com a noiva. Sabe o que eu quero dizer? Nós, como igreja de Cristo, somos a noiva. O nosso grande rei, Jesus, ele é o noivo. Então, se nós nos aproximarmos dele, irmãos, como noiva de Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai sair do altar e vai vir receber a noiva de Cristo. É isso que eu e você, irmãos, precisamos entender como noiva de Cristo Jesus. E nós precisamos, irmãos, quem tem noivado, tem casamento. Quem tem casamento, tem festa. Precisamos chamar os convidados. E vocês são meus convidados nessa noite. Vocês são os meus convidados nessa noite. Né? Apesar que nós temos a festa mesmo, são convidados mesmo. Não é? Irmãos, mas nós somos convidados para participar da grande ceia do Senhor, para a grande festa do Cordeiro. E é necessário nós termos essa paciência, irmãos. Porque, irmãos, uma coisa que é interessante. No versículo seguinte diz que a sua paciência lhe provoca experiência. E a sua experiência lhe provoca perseverança. A sua paciência faz com que você fique experiente em tudo que acontece na tua vida. E essa experiência te dá também, irmãos, maturidade. Então, guarde isso em memória. A tua paciência vai te dar experiência. E uma experiência vai lhe dar maturidade. Porque a maturidade, ela vem através da experiência que você adquire, porque você teve paciência para aprender. Amém? Então, irmão, nós temos que ter paciência, porque existe uma promessa de Deus na minha e na sua vida. Mas essa promessa, irmãos, vem... irmãos, acho interessante. A promessa de Deus é para todos, amém? Mas por que nem todos recebem a promessa? Se Deus não faz acepção de pessoa. Por que nem todos recebem a promessa? Porque existe um detalhe. E é esse detalhe que é interessante na nossa vida, irmãos. Para que você alcance a promessa de Deus, nós precisamos estar enquadrado em fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Porque ele diz aqui, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vontade de Deus, o que Jesus me ensinou, segundo o manual do Novo Testamento, ao qual o apóstolo Mateus escreve, que Jesus, ele diz, eu faço no meu coração, na minha alma, Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento que Deus escreve em Êxodo capítulo 20. Buscamos a Deus em primeiro lugar, buscamos o seu reino em primeiro lugar. Então, eu estou fazendo a vontade do meu Deus, do meu grande Deus, então as demais coisas me serão acrescentadas. Se as demais coisas me serão acrescentadas, significa, irmãos, que a vontade de Deus sendo realizada, eu tenho mudado a minha mente. Eu tenho mudado a minha forma de ver as coisas. Porque o apóstolo Paulo diz, para que eu possa provar a perfeita e agradável vontade de Deus, é porque a minha maneira de ver e a minha maneira de observar e a minha maneira de aprender, pela minha conduta na terra, está sendo mudada. Transformai-vos esse mundo pela vossa maneira de viver. Transformai-vos esse mundo pela vossa maneira de pensar, pela vossa maneira de observar as coisas. Não veja como todo mundo está vendo, porque se você vê como todo mundo está vendo, você será mais um entre milhões, só isso. Mas Deus quer revelar para você coisas grandes e inefáveis que você não conhece e não sabe, mas porque tu tens amado a Deus, então está reservado para você. Irmãos, não diz para nós. O texto diz assim, aquilo que os meus olhos não viram, e os meus ouvidos não ouviram, está reservado para aqueles que o amam. Não está no plural.
Então Deus tem reservado algo particular para você. Deus tem promessas para você e que você tem que alcançar. Irmãos, promessas de Deus, todas elas são boas, amém? Você quer a promessa de Deus na tua vida, amém? Então, irmãos, começa a ver aquilo que você não viu, começa a ouvir, irmãos, aquilo que você não ouviu, aquilo que Deus está falando contigo nessa hora. Deus está falando contigo agora, irmãos, que há uma promessa para a tua vida, mas faça a vontade de Deus. Ouça, irmãos, porque quem faz a vontade de Deus tem que ouvir. Porque, irmãos, quando Deus é tão bom quando ele usou o apóstolo Paulo para dizer aqueles que os olhos não viram, que ouviram não ouviu, porque as duas formas, irmão, que tem das pessoas entenderem uma coisa é ouvindo ou vendo. É mais fácil de se entender. Melhor ainda quando você ouve e vê. Então não tem como, não, eu não entendi, você está vendo. Eu não consegui entender, mas você está vendo. Então o que você está vendo é o que está sendo realizado. Isso está sendo registrado. Então você vai provar de Deus o melhor dele. Então faça a vontade de Deus, irmãos. Tenha paciência, porque muitas pessoas são afoitas. Muitas pessoas são alvoroçadas. Muitas pessoas ainda estão com o espírito de Pedro. Precisa entrar no espírito, irmão, de Paulo. O espírito de Pedro é aquele que falou assim: és tu mesmo? Sou eu. Então vem cá, estou indo. Ah, foi. Mas no meio do caminho, não teve paciência de continuar, porque a adversidade da vida veio. Porque os problemas chegaram. Porque, irmãos, o vento era forte. Começou a afundar. Começou a descer. Ele era muito afoito, queria, não, é Jesus, então eu vou mesmo, vou lá e tal. Começou a andar até muito bem, ia até, irmãos, velozmente, porque sabia que era Jesus, ele tinha confiança que era Jesus. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Afundou. Irmãos, eu fico maravilhado quando Deus, Ele, dentro da palavra de Deus, Ele nos dá entendimento da vida que você está vivendo. Isso aqui não é, irmãos, uma vida extraterrestre, é uma vida que você está vivendo. É algo que você vive no seu dia a dia. É algo que você passa constantemente. E Deus está nos ensinando, a cada momento, irmãos, a viver melhor. Pela paciência. Faça a vontade de Deus, irmãos. Faça a vontade de Deus e você vai ver que a promessa vai chegar. Pedro era muito afoito, foi correndo, desceu. Mas Deus é tão bom que ele diz assim: aqueles que se aproximam de mim, eu jamais o lançarei fora. Então Pedro, irmãos, ele foi afoito. No meio do caminho, não aguentou, suportou, começou a afundar. Porque perdeu ali talvez a confiança em Deus? Não. Foi porque, irmãos, a luta era grande. A prova que ele estava passando era difícil. O medo bateu, a dúvida chegou. Então ele começou a afundar. Mas Deus, irmãos, é tão maravilhoso que ele disse assim: Senhor, me socorre. E a Bíblia diz, ele estendeu a mão. Irmãos, raciocina comigo. Ele sai do barco, chega e afunda. Grita e Deus estende a mão. Então significa que ele estava bem pertinho. Pertinho, irmão. Porque a Bíblia diz que Jesus não deu nenhum passo, diz apenas que ele estendeu a mão. Sabe o que eu quero dizer? Irmãos, você tem que estar confiante e firme no Senhor. Lembre-se o que a irmã Teresa leu. Confiantemente, irmãos. Esteja firme no Senhor. Guarde essa palavra, para que você seja o quê? Guardado por Deus. Algumas pessoas, irmãos, estão vivendo nessa terra como parece semente dela. Parece semente da terra. Você não é semente dessa terra, você é semente de Deus, amém? Não, a igreja não entendeu. Vocês são semente de Deus, amém? Amém. Então Deus quer te transportar para algo melhor e maior. É a promessa de Deus, um novo reino, irmãos. Não é um reino, irmãos, aonde eu e vocês estamos vivendo, é um reino de paz, de alegria, de felicidade. E esse reino começa quando nós sentimos a essência de Deus em nós. Você não precisa de A ou B, irmãos, para servir ao Senhor. Você tem que sentir a essência de Deus para querer servir ao Senhor.
Você tem que sentir a essência de Deus, irmãos, para honrar o Senhor. Foi por isso que, irmãos, o tempo já não me deixa, eu vou adiantar um pouquinho. Porque ele diz assim, ó, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, não tardará, irmão. Toda a palavra, irmãos, escrita nas Santas Escrituras, há o tempo determinado para cumprir. E ela vai cumprir. Então, quer dizer, não vai tardar. Mesmo que achamos ainda tardia, ela chegará. Mas, irmãos, olha só o que ele diz. Porque, mas o justo, irmãos, o justo viverá da fé. Se você chegar no capítulo 11, você vai ver que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Todos nós que estamos aqui, temos fé. E quem nos vê também tem fé. Mas que tipo de fé é que está tendo as pessoas no tempo de hoje? Uma fé passageira. A fé, irmãos, está assim, ó. Abriu, passou. Acabou. Mas ainda há os remanescentes, que, segundo o que o apóstolo Paulo nos fala no livro de Coríntios, no capítulo 12, que Deus deu a essência do dom da fé. A essência do dom da fé, irmãos, é uma fé que você crê no sobrenatural de Deus, 101%, sem dúvida. É uma fé que você crê, não. Irmãos, eu disse aqui num culto aqui, vou repetir. Até algumas pessoas ficaram meio escandalizadas. Não, mas eu tenho fé, então o que eu posso fazer? Eu disse aqui que eu não morro antes que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. E eu disse assim, mesmo que o avião exploda no ar. Irmãos, já é raro. Eu só vi um caso, dentre todos, que aconteceu de um avião explodir e uma pessoa, uma só, de 200 e poucos não morrer. Só uma só. E eu disse isso aqui, irmãos. Isso é fé. É você crer. Pela justiça de Deus, irmão. Ele tem uma promessa na tua vida. Ele tem uma promessa na tua vida. Mas você tem que crer que essa promessa vai cumprir. Não vai se levar pelas adversidades, irmãos. Problema financeiro. Problema financeiro. Ixi, meu irmão. O justo é pela fé. Problema financeiro todo mundo tem. Mas quem tem o grande Deus tem a solução. E uma das grandes soluções, irmãos, as pessoas, irmãos, eu até um tempo atrás, eu ficava muito preocupado. Eu falei com Deus assim, Deus, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, Deus, o que eu faço? Estou trabalhando, não está dando, não estou gastando mais do que posso, estou gastando no essencial, e agora? Aí eu lembrei, Deus, irmãos, Ele não faz cair dinheiro do céu, não. Deus não faz cair dinheiro no céu. Mas Deus, Ele diz aqui, uma coisa interessante que nós lemos no livro de Provérbios, Ele te dá sabedoria. Aí, Deus foi e acendeu a luz. Eu falei, opa, é simples. Eu vejo o que eu posso desfazer para cumprir o meu compromisso. Pronto, acabou. Acabou, irmãos. Eu tenho reserva, eu pego a reserva e uso. Acabou. Resolvi o problema. Irmãos, fui fazer um exame. O médico falou, você talvez pode estar com câncer. Irmãos, que exame ruim. Terrível. Terrível, irmão. Aquele que enfia uma mangueira de 1 metro. Irmãos, a minha estatura daqui até aqui embaixo não tem 1,20 m. Eu tive que abrir a minha boca e a mulher enfiar 1,20 m de mangueira até pela minha goela dentro, irmão, para examinar lá dentro do meu estômago, para ver o que tinha dentro. Irmão, que terrível. Aí eu falei, meu Deus, e se eu tiver com câncer? Se eu tiver com câncer, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, vou dar glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque doença da adversidade, qualquer uma pessoa pode passar. Qualquer uma pessoa pode passar. A Bíblia diz que Lázaro ressuscitou, morreu. A enfermidade, irmão, as pessoas ficam doentes e parece o caos.
O caos. Ai, vou morrer. Ai, o que eu faço? Desespero. Irmãos, aí agora? Não tenho dinheiro, estou doente, ainda por cima. Você descobre que a sua mulher te traiu, ou seu marido te traiu e vai te largar. Aí pronto. Aí o desespero é maior. Porque você está doente, sem dinheiro, perde a mulher. E agora, irmãos, os filhos morrem também no acidente. A mulher enterrando os filhos. Irmãos, isso foi um fato que aconteceu. A mulher enterrando os filhos. Estava enterrando o filho. Vinha o filho e a nora e mais a vizinha pro enterro. Telefone. É fulano e tal? É assim. Eu queria informar que aconteceu um acidente com teu filho. Eu estou enterrando um. Aconteceu um acidente com teu filho. Como é que ele está? Morreu todos que estavam no carro. Irmão, a mulher ficou louca, desesperada. Ela estava enterrando um. O outro filho vinha, a nora vinha e morre. Irmãos, isso é muito para um coração. É muito. Irmãos, a mulher, não é possível. Não é possível. Deus, por quê? E ela falou assim, Deus, por que tu fez isso comigo? Deus, por que tu fez isso comigo? Irmãos, eu quero mexer com você para você pensar. Deus é Deus. Ele faz o que quer, na hora que quer e quando quer. Ninguém questiona a Deus. Irmão, ninguém. Questionar a Deus é loucura. Aceita o favor de Deus. Você só quer aceitar o bem? Só quando está tudo bem? Não, irmãos, aceita o favor de Deus. Aprenda com Jó. Teve paciência. Paciência, irmãos. Você quer viver bem? Tenha paciência. Jó tinha de tudo, perdeu tudo, ficou sem nada, morreu filho, ficou doente. Os amigos se levantaram contra ele, irmãos. Só que ele passou um tempo. Deus veio, restituiu a saúde, deu outros filhos mais belos do que os primeiros, tá? Dobrou a sua riqueza, irmãos, e deu para ele mais 120 anos de vida. Viveu mais do que ia viver. Por quê? O justo vive da fé. Se você recuar, Deus não tem prazer em você. Não tem, nem em mim. Porque é o texto que diz. O justo vive pela fé. Irmãos, quantas pessoas que têm fé que estão recuando? Quantas pessoas que estão fé estão desistindo? Quantas pessoas que dizem que vão servir a Deus? Irmãos, pessoas que fazem aliança com Deus primeiro, faz aliança com a igreja, faz aliança com o pastor, faz aliança com o marido, faz aliança com a mulher, faz aliança com o filho. E, irmãos, na primeira adversidade, chuta o balde. Larga tudo. Abandona, irmãos. Não consegue ter paciência. Irmãos, eu sei na pele o que é isso. Eu passei por isso. Sabe o que me consolou quando alguns irmãos que tinham fé, que falaram, batiam no meu ombro? Eu olhei para a palavra. O justo vive pela fé. Meu alvo é Cristo. Eu estou no caminho de Cristo. Você tem que estar com o seu alvo em Cristo. O seu caminho é Cristo. Irmãos, não importa o que aconteça na tua vida, não recue. Não desista. Não pare no meio do caminho. Até que a promessa se cumpra na sua vida. As adversidades vão vir, mas o manual nos explica que tudo passa. Há momento da bonança, irmãos. Depois da adversidade vai vir a bonança. Deus te prepara para que você seja feliz. Amém? Irmãos, se Deus está dizendo, se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. E eu vou terminar aqui. Irmãos,
Você veio aqui hoje. Deus falou contigo. Só que você vai para casa daqui a pouquinho. Amanhã é um outro dia. Nós vamos iniciar um outro mês. Nesses 31 dias que passou deste ano, quantas adversidades você já passou? Quantas lutas você já passou? Muitas. Irmãos. Muitas. E como que você ficou? Seu estado emocional. Como que você ficou diante do manual que você tem? Como que você ficou diante da promessa que Deus fez para você? Eu quero dizer uma coisa. Continue ativando a tua fé. Continue acreditando, continue confiando, continue perseverando. Não é uma pequena provinha, não é uma dificuldadezinha à toa, irmãos, que tira a tua fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. No original, é mais profundo do que isso. Não é simplesmente o firme fundamento daquilo que você espera. Mas a fé, no original, irmãos, quer dizer assim, você ter convicção firme no que você ouviu. Isto é fé. Convicção firme no que você ouviu. Isto é fé. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, você escutou as promessas do Senhor, e isso dentro do seu coração, colocou a fé em crer em Cristo, é isso que faz você andar até o final. É isso que faz você não recuar, não olhar para trás, mas perseverar até o fim. Amém? Irmãos, não deixe com que a selada do laço do passarinheiro, que é do diabo, lançar na tua mente, no teu coração, que não é bem assim. Colocar dúvida. Mas faça com que aquela semente que Deus plantou em você, porque quem plantou não foi o homem, foi Deus. A semente da fé, ela cresça. Ela cresça. Cresça, irmão, sabe para quê? Quando ela cresce, ela fica grande. Eu quero levantar minhas mãos como um ato profético da fé que eu tenho, para que todos vocês sejam guardados. Porque é isso que Deus diz, que a fé é uma grande hortaliça, que guarda, irmãos, os passarinhos debaixo da tua sombra. Então, irmãos, eu sou igual a vocês, humano. Estou diante das mesmas debilidades que vocês têm. Mas, como diz para mim terminar, o que está escrito em Tiago capítulo 5, Elias era homem sujeito às mesmas provações que eu e você, sujeito às mesmas dificuldades, mas ele orou ao grande Deus, e não choveu durante 3 anos e meio sobre Israel. Sabe por quê? Porque o justo viverá da fé. Ele confia pacientemente na promessa que Deus fez. Foi por isso que ele orou e cumpriu. Eu quero dizer para você, vamos nos colocar de pé. Irmãos, eu vou fazer uma oração. Eu ia chamar as pessoas a virem à frente, mas eu não vou chamar. Eu só quero que você abra suas mãos assim. Como você receber. Como se fosse receber alguma coisa. Quando você vai receber alguma coisa, quando é uma coisa muito, muito boa, o que tu faz, irmão? Você faz assim, né, até às vezes, né? Você faz assim, ou senão você quer. Então, irmãos, eu vou orar. Vou fazer uma oração profética. Porque eu acredito na profecia. Eu acredito, irmãos, porque os dons proféticos ainda estão em evidência. Irmãos, e eu quero, como profeta do Senhor é que recebe de Deus para dar ao povo. O sacerdote recebe do povo para entregar para Deus.
eu vou orar, e no final, eu vou falar, receba, você feche tua mão e guarde. Amém? Feche teus olhos. Você de casa aí, se você crer, faça o mesmo. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Porque o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele é um Deus de maravilha. Espírito Santo, os seus filhos estão de mão estendida. E cada um deles tem uma promessa. Meu Deus, e essa promessa depende, Pai querido, somente de Ti. Mas os teus filhos estão crendo. Meu Deus, eu creio em uma coisa, Senhor. O Senhor, Pai querido, quando nos levantou e nos chamou, nos deu o dom da fé. O dom da fé, Pai querido, de continuar perseverando, de não desistir, Pai querido. Pai querido, o dom da fé, Pai querido, que é capaz, Pai querido, de vivermos o sobrenatural de Deus e confiar, a caminhar, Pai querido, mesmo que tudo diga não, a última palavra do Senhor que diz sim, nele há o sim, e não o não, enquanto Ele diz sim, então nós caminharemos, nós progrediremos, nós avançaremos, porque este é o ano da conquista desta igreja, Pai querido, esse é o ano onde teus filhos conquistarão, Pai querido, ainda aquilo que Ele não tem conquistado, Pai querido, passamos já há 31 dias, Pai querido, deste ano, Pai querido, mas existe uma promessa, meu Deus, então, Pai, eu lhe peço agora, Pai querido, que através do Teu Espírito, que é o fruto, Pai querido, do Espírito Santo, dê-nos paciência para esperarmos firmemente no Senhor, Pai querido, pelas promessas que o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai querido, eu quero profetizar sobre a vida dos Teus filhos, Pai querido, que eles tenham paciência e perseverança, Pai querido, mas derrama sobre a vida de cada um, Pai querido, o dom da fé, dê dom de fé para que eles possam, Pai querido, viver o sobrenatural do Senhor. Aqueles que creem, recebam e digam amém, receba o dom de fé, amém? Aleluia! Irmãos, você que recebeu, diga glória a Deus mais uma vez. Nós vamos aqui dar um bem-vindo para a Maria. Maria, é a primeira vez que você não está nos visitando, né? Que maravilha. A Maria está aqui nos visitando pela primeira vez. E como é que a igreja vai receber ela nessa noite? Dizendo? Já bem-vinda em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Volte sempre, fique com a gente e traga mais gente. Amém? Márcia, dá um abraço nela de bem-vinda aí, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, e se sinta bem-vinda e que Deus possa lhe conceder as promessas da salvação. Amém? Amém, Maria? Que Deus possa também, você ouviu 2 testemunhos, são pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Então, se você entendeu, e quando você quiser entregar a sua vida para Jesus, nós faremos a oração de fé para você. Amém? Amém? Irmãos, eu quero chamar os aniversariantes do mês aqui para a gente orarmos, porque estamos já no horário. Amém? Os aniversariantes do mês, irmã Tereza, a Juliane, o Caio, a Vanessa, quem mais? Teve alguns irmãos que faltaram hoje, irmãos, né? Esses são os irmãos que fizeram aniversário, o meu filho, meu filho também, ele é meu filho também. Mas o Cauã está aqui também, né? Irmãos, estenda sua mão para cá, que nós vamos orar, amém? Orar pelos irmãos aqui que fizeram aniversário. Irmãos, esses irmãos aqui estão muito felizes, amém? Amém? Só que a felicidade deles é a nossa felicidade, amém? Tá? Porque a Bíblia diz assim, se alegre quem está alegre. Então eles estão alegres, eu também estou alegre, vocês também estão alegres, amém? Então estenda sua mão e nós oremos. Senhor meu Deus, está aqui, meu Deus, Pai, toma a vida, Pai querido, de cada um dos irmãos, Pai querido, que fez aniversário, toma a vida deles, Pai querido, em nome de Jesus.
Toma, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Meu Pai, que no nome do Senhor eles sejam abençoados, guardados. Nós somos felizes porque eles completaram mais um ano de vida, Pai querido. E que o Senhor abençoe, continue dando força, continue dando ânimo, dando coragem, livrando todo o mal e todo o perigo, Pai querido, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe vocês, a família de vocês e aqueles ao qual estarão ao lado de vocês, ao qual vocês servirão de testemunho, como Deus lhe ama e nós também. Amém? Que Deus abençoe para vocês. Amém? 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 Você de casa aí que nos acompanhou, que Deus te abençoe. Você de casa aí que tirou um tempo para estar conosco, nos acompanhando, eu tenho certeza que Deus falou contigo. Eu tenho certeza que essa palavra foi de entendimento e sabedoria para a tua vida e que você coloque em prática e que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pode sentar, meus amados irmãos.